Ó, vamos lá. Só relembrando, nós vimos quase agora sobre o plano de contas e também sobre os tipos de contas, né? O plano de contas que tinha aquele detalhamento do que vai no ativo, do que vai no passivo. Falei da conta patrimonial, que ela não altera o patrimônio da organização, que seria comprei mercadoria e tirei o dinheiro do caixa. Então, não vai alterar o patrimônio. Eu vou continuar tendo, vamos supor, 100 mil reais do balanço lá no meu total do ativo, vai continuar. Já a conta de resultado, ela altera o meu patrimônio, porque se eu tiver lucro, né, vai aumentar. Se eu tiver prejuízo, vai diminuir. Eu já tinha falado disso, acho que até 2 vezes, tá? E quando a gente tem as contas patrimoniais, significa aí que eu tenho a questão dos bens e direitos a receber. Vocês precisam só tomar cuidado, porque tem alguns nomes que, quando for aparecer na hora de vocês até fazerem um exercício ou até ver de alguma empresa, ele vai ter a informação do lado. Vamos supor, eu tenho duplicata. Duplicata seria uma obrigação que você tem para pagar, mas duplicata também ela é uma duplicata a receber. Então, vocês precisam sempre olhar como é que está escrito, tá? O Axel, qual o nome disso aqui? Da conta? Não, deixa eu voltar. Não entendi, o Alisson. Qualquer coisa você fala ou escreve de novo. Então, comprar e não mudar é a conta patrimonial. Ela não vai alterar aí o seu balanço. Tá, ó, a conta patrimonial ela não vai alterar. Já a conta de resultado ela altera, tá bom? Então, e aí, se vocês não observam como é que está escrito, pode ficar confuso, porque o passivo é aquilo que você tem a pagar, o ativo é o que você tem a receber. Se na hora de você ler a informação sobre duplicata e tiver lá duplicata, vai a receber, e você pegou e colocou ela no passivo, se é a receber, quer dizer que é um dinheiro que vai entrar, tá bom? Então vocês precisam também tomar cuidado, a forma que está disposto aí o nome. E aí, olha só aqui no exemplo, para vocês já entenderem uma segunda parte aí. No exemplo do Péricles, lá da locadora Péricles e Camila, se ele não tivesse dado nenhum lucro e ele tivesse usado aí, ó, 10 mil reais da conta bancos para comprar estantes novas, como é que ficaria esse balanço patrimonial? Entendeu? Ó, ele não teve lucro. Não teve lucro, também aqui não está falando de prejuízo. Mas falou que ele pegou 10 mil reais da conta que ele tinha no banco lá e usou para comprar estante nova. Vamos ver como é que ficou? Na verdade, o Alex, a gente vai ver aqui agora. Só antes da gente ver, eu vou tirar o print e vou colar. Ô Marcela, deu errado a sua conta de qual que você está falando? Do bloco de notas? Qualquer coisa eu vou corrigir, eu vou dar o feedback lá para ver. Se for de lá, tá bom? Ai, professor, nem acredito. Consegui colocar lá no bloco de notas. Caramba! Você tá indo rumo ao MB. Ó, vou mostrar aqui então. Ó, só que Então, eu quero que o senhor entenda lá. Eu coloquei lá, mas é o resultado que é o que vale. Eu coloquei na segunda-feira, quando eu corrigir, eu olho um por um, fica tranquilo. Ó, vamos lá. Esse era como é que tava o balanço a última vez que a gente mexeu nele, tá? Esse exemplo aí, eu vou colar também esse balanço aí para vocês. Eu espero que a imagem esteja chegando, porque aqui para mim no meu celular ele só aparece que eu escrevi alguma coisa, mas não aparece a imagem. Mas tá no slide que já tá aí para vocês também em arquivos, ó. Então, olhando, a gente tem 13 mil em banco, 65.200 em estoque, tem instalação da loja 20 mil, computador 7.800, ele tem 106 mil aqui no ativo, tá? Então, o exemplo é
a pessoa pegou 10 mil reais da conta do banco e usou para comprar estante nova. Então, ó, vamos ver como é que vai ficar isso. Você tem 13 mil no banco, você tirou 10 mil, então você vai ficar com 3 mil reais no banco. Ó, vai olhando, ele tirou aqui 10 mil, então eu tinha 13. Ó, vou marcar aqui em volta, aí eu vou e volto para vocês poderem ver. Tirei 10 daqui, fiquei com 3, tá? E aí, como ele pegou esse dinheiro e aplicou para comprar equipamento para loja, né, que seria a prateleira, né, o nome que eu coloquei, a estante. Então, ó, percebe que o 30 mil aqui foi porque aumentou 10 mil reais. Entendeu? Então ele tirou 10 mil do banco, ele só transferiu. Isso é o exemplo, o Alisson, que você até colocou aqui negativaria. Na verdade, isso é um exemplo de conta de patrimônio, ou seja, uma conta patrimonial. Eu tirei o dinheiro do banco e apliquei aqui em No instalação da estoque, na loja. instalação da loja, né? Tirei 10 mil dos 13, ó lá, fiquei só com 3 no banco, mas eu aumentei a minha instalação. Pode perceber, pessoal, que o total aqui do ativo, ó, que é Não 106 mil, mudou, né? não muda nada, porque você só É. transferiu de lugar o dinheiro. Ele estava no ativo circulante, você imobilizou, ou seja, você colocou ali no não circulante. Você transformou aquele seu dinheiro que você tinha no banco, e isso continua tudo no ativo, só que a diferença é que você pegou do banco e você comprou a prateleira, a estante, entendeu? Ó, eu vou limpar aqui a marcação, peraí. Então, a conta, a ideia disso daí é a conta que a gente tem chamada conta patrimonial, ela significa que não vai alterar o seu balanço. A única coisa que vai alterar eu tirei daqui 10 mil, ó, vou colocar aqui menos 10 mil. Eu tirei 10 mil daqui e eu transferi para cá porque na minha instalação eu acrescentei 10 mil reais. Aí você ganhou bens, né, professor? Bens Transformou móveis. em bens. Mas pode perceber, ó, que o total do primeiro momento aqui era 106 mil dos dois lados e o total do segundo momento também era de 106 mil, tá bom? Isso é um exemplo para vocês entenderem por que a conta patrimonial ela não vai alterar o seu total lá que você tem, tá? É mais ou menos o que está até escrito nesse texto aí, ó. O que aconteceu foi que o banco transferiu para a instalação da loja, então não teve nenhuma alteração no patrimônio. Porque se vocês até lembrarem nesses exercícios que vocês fizeram quase agora, e quando a gente viu esse exemplo aqui, mas acho que foi antes do intervalo, a loja, quando ela teve 40 mil de lucro, ela teve um aumento aqui no total do ativo. Então, nesse caso, como ela só transferiu o recurso, ela não teve nenhum tipo de aumento, tá? E no Partiu. passivo não mexeu em nada, né, professor? No passivo também não, porque ela só fez uma É. transferência. Bom, prosseguindo então. É, agora as contas de resultado. As contas de resultado, que são as receitas e as despesas, é o que no final vai falar se você teve lucro ou prejuízo. Que era o problema mesmo aí desse Péricles lá que estava tendo, que ele contratou o sobrinho lá, o primo, porque ele não conseguia entender isso. Que você tem lá uma movimentação na empresa, ok, mas você precisa saber se no final você está tendo lucro ou prejuízo daquela operação que você está tendo. Então, é difícil das pessoas, às vezes, sem conhecimento da parte contábil, entender. Porque a pessoa pode fazer conta, mas não significa que a pessoa ela vai conseguir entender. Beleza? Então, a gente vai fazer até um sobre esse, ó. Então, o resultado aí, lucro-prejuízo, ele vai no patrimônio e aí ele vai alterar. Ou seja, ou vai gerar o prejuízo acumulado, ou vai gerar aí uma reserva de lucro.
Isso daqui eu até comentei que seria a receita, tudo que está entrando, tá? Então eu tenho a receita de venda, mas aí da receita de venda que eu vou tirar o meu lucro, e a despesa seria tudo que eu estou gastando, e aí também, né, eu faço receita menos despesa e eu identifico se eu tive lucro ou não. Olha lá, receita menos Esse despesa. aí que a gente acabou de fazer, também pode considerar uma receita que entrou lá no ativo? O... Não, ali é uma conta patrimonial, é quando você só mexe no que você tem. Ah, tá. Nesse caso aqui, que tem a receita ou a despesa, Ah, é a conta. São contas de resultado. Porque a conta de resultado significa que se você tiver mais receita do que despesa, você tem lucro. Se você tiver mais despesa do que receita, ou seja, você gastou mais do que entrou, aí você vai ter prejuízo. prejuízo. Ah, Então, ó, deixa eu tirar aqui. Ai, cadê? Ó, é, pode aumentar ou diminuir o patrimônio por conta disso, porque, vamos supor, você vai ter que pagar de qualquer forma o funcionário, só que não entrou dinheiro suficiente. Então você vai mexer no seu patrimônio porque você vai tirar o dinheiro do banco, vai tirar o dinheiro do caixa, ou você vai acabar, por exemplo, aí vendendo algum bem, vendendo o estoque aí que você tem. E a gente finalmente vai chegar nisso aqui, que agora eu até quem tiver com o caderno aí, pega a caneta aí, vê uma caneta boa aí pra você agora que anotar, porque vocês vão ter que entender dois conceitos que na nossa rotina, no dia a dia de todo mundo, a gente ouve muito, só que a gente ouve totalmente o oposto do que a contabilidade trabalha. Porque quando você ouve falar de débito, você chega lá numa loja e fala assim, ah, é débito? É, você vai lá e passa o cartão no débito, significa que você comprou alguma coisa e o dinheiro saiu lá da sua conta na hora. Ah, não, vou passar no crédito. Beleza, você vai lá comprar alguma coisa e o crédito significa que você vai pagar futuramente. Ou seja, você, junto com o seu banco lá, com a financeira, sei lá, do cartão, vai pagar isso em um outro momento. Seja em 30 dias, seja período que seu cartão fecha lá, ou até parcelado mesmo. Então, ó, todo crédito, tá? Todo crédito, ele vai gerar recurso para a organização. Então, se uma empresa ela compra uma máquina, ó, imagina lá, comprou uma máquina de R$ 5.000. Ela está aplicando no ativo a compra de uma máquina. Porém, para ter R$ 5.000 lá no ativo, para poder essa máquina entrar, o ativo ele precisou ser financiado. Então a gente costuma chamar na contabilidade que quando entra essa máquina no ativo, o ativo é positivo, né? Todo mundo lembra que é o bem e direito. Ela precisou pegar um crédito no passivo. Ah, como assim precisou pegar um crédito no passivo? Coloquei a máquina entrou na minha empresa. Lá no passivo, eu contraí uma dívida. Foi aquilo que eu tinha comentado sobre a partida dobrada. Sempre que eu tiver de um lado uma operação, do outro lado eu tenho que ter outra. Tipo, entrou 1.000 em estoque, então eu tenho 1.000 em dívida com o fornecedor, tá? Então, ó, o ativo pegou esse dinheiro emprestado e aí o dinheiro que foi feita essa compra, ele acabou saindo da organização aí, no caso. Então, o ativo a gente chama de devedor, porque tudo que vai entrar no ativo vai gerar uma dívida para você. Então, essa entrada aí é chamada de devedor, tá? Que é uma conta de débito. Daqui a pouco vai ter isso mais detalhado aqui, vocês vão ver. É, e
a conta do passivo ou a conta do patrimônio líquido, né, aquele lado direito, lá do balanço que a gente viu, a gente fala que ele empresta o recurso, que é uma conta de crédito, ou seja, é ele que dá o crédito para o ativo poder fazer as compras. Então, só vai ter mais aprofundado aqui para vocês poderem entender, mas assim, tudo que tem no ativo, em algum momento, o passivo ele acabou financiando, ou seja, ele acabou dando suporte para poder isso daí existir. Até um exemplo, quando eu vou começar uma empresa, no lado do passivo eu tenho o patrimônio líquido. O sócio ele investiu dinheiro ali no patrimônio líquido e esse dinheiro ele virou caixa, ou virou banco, ou virou equipamento. Então a gente sempre coloca na contabilidade que o que está ali no passivo é o que dá aí o crédito para o ativo poder existir, tá? É o que está escrito aí, para vocês Nossa, mas entenderem mais trocou, resumido. professor, tudo, é? Então, Vira é trocado. crédito o passivo e o ativo É, vira débito. sim, porque É. é trocado, porque o ativo, a gente fala que ele é de natureza devedora, ou seja, para existir uma máquina, né, que está aqui no exemplo, para existir uma máquina, em algum momento a empresa ela acabou devendo lá na conta do passivo que ele fez uma dívida, ele foi lá no banco e pegou um empréstimo, ele foi no fornecedor e comprou. E aí a gente vai aprofundar isso aqui. Tem alguém que está com o Professora, microfone pipocando. Ah, você pode falar. deixa eu lhe perguntar, por exemplo, se um cliente pagou, não tinha dinheiro, aí pagou uma dívida com uma máquina. No caso, eu não adquiri essa máquina, eu não comprei, eu recebi como Pagamento. uma duplicata, como um pagamento. Nesse caso, como é que eu faço? Ela tem uma conta específica? Então, ó, vamos supor você como empresa e você vendeu para ele a mercadoria. Essa mercadoria que você comprou antes de vender para ele, você precisou contrair uma dívida com o fornecedor ou precisou sair dinheiro aí do seu caixa para poder pagar o fornecedor. E depois, que seria um a receber, né? Que seria no lado do ativo ali a receber, o cliente pagou como máquina. Aí, no caso, a máquina ela vai entrar como pagamento, mas ele vai ser considerado um débito, porque é uma entrada, porém ele foi financiado aí em outro momento pelo dinheiro que você gastou pagando o fornecedor. Entendeu, Patrícia? Sempre que você for pensar em entrada, você precisa lembrar que o fornecedor, né, para você poder ter aqueles bens para vender na sua empresa, você precisa do fornecedor. Então, o fornecedor, ele vai ser, eu ia falar comprado, mas não, você vai contratar o fornecedor gerando uma dívida. E aí, nesse caso do seu exemplo, só não vai entrar dinheiro quando você vender a mercadoria, mas vai entrar um equipamento ou um bem. E aí ele vai ficar computado lá no seu lado do ativo. Entendi. A gente vai ver aqui, ó, a partir de agora, ó, o débito. Eles são aí as contas devedoras no ativo. Então, a gente fala que é devedor, de novo, porque você, para ter aquilo no ativo, precisou pegar recurso para poder financiar isso. Quando eu falo financiar, não é ir lá na loja e fazer um crediário, tá? É tipo, para comprar a máquina, você precisou ir lá e pegar o fornecedor da máquina e contratar com ele. Então, no lado do débito, a gente fala, do lado do ativo, a gente fala que é débito. Isso daí eu sei que é confuso, porque é igual eu comentei no começo. No banco, nós estamos acostumados a ouvir isso totalmente oposto. Até a Maria também falou. Já no lado do, quando a gente fala crédito, que é o lado do passivo, ou o lado do patrimônio líquido, PL é o patrimônio líquido, só para lembrar aqui, ó. É porque é o passivo, você vai contrair dívida para que o ativo ele tenha um bem. Por isso que o passivo ele é o financiador, é ele que faz gerar crédito no ativo. Tem empresa que ela compra um monte de bem, mas você vai ver, é tudo com dinheiro que ela pegou emprestado, ela fez financiamento. Então,
significa que esses bens eles vão ficar aparecendo no ativo bonitinhos, só que no passivo você vai ter as dívidas ali referente a esses bens. Tá? Então, ó, anota aí quem está anotando. O ativo, ele as contas deles são devedoras e o passivo, as contas deles são chamadas de credoras ou crédito, tá? Deixa eu ver. A gente vai ter mais uma outra aqui. Olha lá. Isso aqui eu já acabei explicando. Ó, para vocês verem aqui o exemplo aqui do lado esquerdo. O exemplo, compra de veículo de maneira financiada. Olha o que aconteceu. Para eu ter um veículo de maneira financiada na empresa, o que eu tive que fazer? O veículo ele é um bem. Então, vocês sabem que os bens e direitos ficam no ativo. Então, beleza, ele está lá. Só que para existir esse veículo, eu precisei fazer um financiamento no passivo. Então, o veículo entrou, é um débito na minha empresa. Que esse débito ele foi financiado, né, ou ele foi creditado pelo passivo. Vamos avançando para vocês ir vendo. Nesse caso aqui, o passivo, que a gente fala que é a natureza credora, que faz gerar o crédito para o ativo, ó, aumento da conta fornecedor. O exemplo aqui. Se eu vou ter o aumento da minha conta fornecedor, para que isso exista, eu acabei comprando estoque. Então, olha lá, aumento da conta fornecedor ocorrerá como consequência do aumento no estoque. E o estoque, ele faz parte do ativo ou do passivo? Deixa eu ver aqui no chat. O estoque faz parte do ativo ou do passivo? Alguém? Do ativo. Isso. Estoque ativo. Falando do passivo, o passivo, ele foi lá e contratou o fornecedor, né? Ele comprou do fornecedor, contraiu uma dívida, mas essa dívida, ela virou estoque e aí no ativo ela é uma coisa positiva, porque o estoque é aquilo que eu vou trabalhar para vender e gerar recurso. Então, nós precisamos sempre olhar a origem do recurso, aonde que está vindo e aonde que ele está sendo aplicado, tá? Eu sei que agora tipo, tá bem confuso, tal, porque é uma coisa que não é comum de vocês verem. Existem até na internet vários cursos que são introdução à contabilidade e tal, mas que eu até recomendo a ver para fazer, para poder entender melhor esse funcionamento da contabilidade. É por isso que muito empresário, eles pagam a contabilidade e eles não sabem nem olhar o que é que está entrando, o que é que está saindo. É isso mesmo, Alisson. Um liga no outro, que é o método da partida dobrada que eu falei. Ou seja, vai lado direito passivo. Então, entrou o fornecedor no passivo ali, que eu fui lá e comprei dele. No ativo, entra o estoque. Então, aconteceu uma coisa de um lado, vai refletir do outro lado. Os dois estão interligados, tá? Porque isso acaba mexendo aí nas duas partes da empresa. Para que eu tenha um bem, eu preciso contrair uma dívida. Aí você fala assim, mas eu fui lá e comprei à vista. Beleza, então você tirou do seu caixa, então o seu caixa diminuiu, ou o seu caixa zerou e você substituiu somente pelo bem, tá? Professor, dá uma voltadinha rapidinho, que eu já estava acabando de copiar. Rapidinho. Eu acho que eu tirei o print aí, não coloquei? Deixa eu ver, peraí. Voltou a agenda 7, escritura. É isso, rapidinho já estou acabando. Tá, calma aí que eu vou voltar lá, porque eu colei aí no chat de novo. Mas eu voltei aqui. Tô esperando. Foi. Pronto, Maria. Yes.
Vou passar, hein, Maria? Obrigada. Ó, e aí, ainda diante de tudo isso, tem mais uma outra coisa que na contabilidade é usada, da representação em T, que são os razonetes aí, tá? Por que em T? Vocês vão olhar agora aqui. No balanço, nós temos aí dois lados, certo? A gente tem o lado do ativo, o lado do passivo. Se você ver aqui, ó, vou traçar uma linha aqui, ó. Ah, ficou uma linha bem torta, ficou uma onda, pronto. Essa separação, que ó, forma um T, porque aqui eu tenho uma linha que separa os dois lados, e aí o circulante e o não circulante, que vocês já viram, certo? O circulante eu consigo fazer rápido o dinheiro com ele, o não circulante quer dizer que é um valor que eu tenho a receber no ano que vem, é um imóvel, é algo que eu não consigo fazer dinheiro tão rápido assim, de forma tão simples, tá? E aí do lado do passivo a mesma coisa. Circulante são as dívidas que eu tenho que pagar mais rapidamente, e o não circulante são dívidas que eu vou ter que pagar aí a longo prazo, ou que no outro ano vai apurar o valor do 13º dos funcionários. Então eu já preciso prever, ou então um imposto. E aí no final a gente tem o patrimônio líquido. Na representação em T, ela mostra para gente tudo o que vai acontecendo na empresa quando você começa a fazer, tá? Aqui, ó, vocês até olhando aí do exemplo que eu tinha falado, essa linha quando divide, ela acaba fazendo a indicação de onde que está entrando cada valor. E aí eu consigo saber, né, ó, o lado esquerdo do T é o débito, que é aqui, ó, no ativo, tudo que entrar no ativo você chama de débito. Quem está anotando aí, ó, tudo que entrar no ativo eu chamo de débito. Tudo que entrar no passivo eu chamo de crédito. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma foto aqui, que eu fiz uma anotação, mas eu acho que essa anotação eu também deixei ela disponível aí na tela. Deixa eu ver se eu consegui fazer a foto, tá? Isso aqui também eu tinha explicado, que o crédito vai acontecer quando tem novos recursos, e o débito aí, né, acontece quando tem diminuição ou aplicação do recurso. Ou seja, eu fui lá e comprei um bem. Então, eu acabei usando aí, né, a aplicação de um ativo, eu fui lá e contraí uma despesa. Para a gente poder ver essas contas aí do débito e do crédito, a gente vai olhar aqui um exemplo. Esse que está aqui eu já até falei, então eu vou avançar ele para o próximo. Olha lá. Na demonstração do resultado, que são aquelas outras contas que a gente tem, nós temos a demonstração separada da seguinte forma: despesa, despesa com salário, despesa financeira e despesa administrativa. Nessas duas, nós temos débitos e também nós temos créditos. Por quê? Se eu tenho, pensa comigo, ó, uma despesa na empresa para pagamento da conta de luz. Se é uma despesa, quer dizer que vai sair dinheiro. E se vai sair dinheiro, precisa ser financiado ou alguém precisa acreditar. Então, todos que estão aqui desse lado, a gente acaba aí considerando que essas despesas que vão gerar o crédito, quando elas aumentam, elas são um débito para a empresa. Do lado da receita, do lado direito aqui, ó, quando ele aumenta, a gente acaba chamando que eu tive uma receita, entrou dinheiro, e ele vai acabar financiando, ele vai acabar creditando a entrada de novas despesas, tá? Deixa eu ver, ninguém tá falando nada? Não.
acho que só no exercício que vocês vão perguntar, né? Então, quem quiser até anotar isso daí, ó, as receitas, elas são de natureza credora, tá? Porque quando a gente tem lucro, esse dinheiro vai acabar financiando as despesas, e aí as despesas são de natureza devedora. Por isso que eu tinha falado que quando a gente tem a compra lá de estoque, que aumentou o meu ativo, eu vou ter um débito. Porque ele foi contraído uma dívida para que existisse o estoque, só que do outro lado eu tenho o fornecedor que eu preciso pagar. Deixa eu ver se dá para colar esse print aqui. Maria, vou fechar seu microfone de novo, porque tá dando chiadeira aqui no meu ouvido. Se o Teams deixar, né? Foi. Ó, e aí, aqui nessa tabela, que era onde eu queria chegar, para poder mostrar para vocês a natureza aí dos dois lados aí das duas contas, tá? Vamos lá. Ó, acompanha comigo. Acho que tem até uma explicação aqui embaixo. Pronto. Nós temos aí as contas do ativo, tá? Ó, conta do ativo. Conta do ativo, ela é uma conta chamada de conta devedora. Beleza? Essa tabela aí é o que eu ia até mandar a foto aqui, mas eu mando, mas tá aí na tela. Ela é de natureza devedora. E vocês já entenderam o motivo, né? Ninguém tá falando nada, eu tô achando que vocês entenderam. Por que é natureza devedora? De novo, vou comprar um monitor, que eu tô olhando aqui pro monitor. Eu vou contrair uma dívida, só que no meu patrimônio eu vou ter um monitor. E aí, se esse monitor entrou, eu contraí uma dívida, o monitor entrou, mas eu tenho um débito, certo? Porque entrou um item no meu patrimônio, no meu ativo. Então eu chamo ele de débito. Agora, se, por exemplo, sai dinheiro do meu caixa, todo mundo concorda que o caixa é uma conta do ativo? Porque o Sim. caixa está lá, tem ativo e passivo, o caixa está lá no ativo. Se sai uma conta, se sai um dinheiro do meu caixa, a gente considera que é um crédito, ou seja, acredita. Então, primeiro ponto aqui, ó, o ativo, quiser anotar aí o ativo, toda vez que o ativo aumentar, a gente fala que debita, que teve um débito. Toda vez que o ativo diminuir, a gente chama de crédito, fala que acredita, tá? Beleza? Porque ele é de natureza devedora. Você atenta aí nisso. O professor não está entendendo esse 1, o 2. Ah, não, esses numerozinhos do lado é porque ali embaixo, ó, se você olhar, ó, Ah, o 1 significa que o ativo ele tem natureza devedor. devedora. O Sim. 2, aí ele fala lá, ó, que para Aumentar. aumentar, aí você olha lá, para aumentar é o número 3, ele debita. E para diminuir, você olha lá, o 5, ele acredita. Sim. Beleza? Espera aí que eu fiz a... Essas dificuldades que eu tinha nas agendas anteriores, quando eu não entendia, eu falava para o professor Everton, quando tinha esses números assim na chave, eu não entendia, eu não conseguia fazer por causa disso. Eu ficava Ah, atrapalhada. não, mas aqui não tem conta, não. Na verdade, é só para você entender o funcionamento, tá? Bora. Deixa eu ver que alguém tinha perguntado alguma coisa aqui, eu não consegui ver. Antes de eu falar do segundo, deixa só eu ver aqui o que colocou. Eu mandei uma foto aí. Ó, a Gabriela perguntou. O monitor. Então, o monitor, ele entrando no ativo, ele seria um débito. No ativo, sim, ô Gabriela. Agora, se é o monitor que eu compro financiado, é, ele vai acabar entrando na conta fornecedora a pagar ou financiamento no passivo. Nesse caso que você colocou o caixa, então no caixa vai ter um crédito. Sim, tá certo. Tá? Tipo, comprei, entrou o monitor.
debita. Ah, então eu tirei do caixa. Aí no caixa acredita. Tá? Próximo, segundo, eu vou fazer de uma outra cor. Falei que essa agenda de hoje ela ia ser uma agenda. Ó, segundo aqui que é o passivo. Lembrando, passivo, se a gente olhar no balanço, ele é aquele que vai no outro lado lá, que tem o passivo e o patrimônio líquido, tá? O Ares, simplificando. Para eu comprar algo, eu preciso gastar algo. Na verdade, para você comprar um bem, você precisou de crédito para isso. E aí a gente coloca na contabilidade que o crédito ele vem do passivo. Ou, se você tirou do caixa, vai ter um crédito do caixa, porque o caixa que deu o crédito para você comprar o monitor. No exemplo que a Gabriela colocou, entendeu? Então, eu posso ter aqui, ó, a diminuição do meu ativo, diminuição do caixa, porque creditou aí no meu caixa para comprar um monitor. Ou, igual eu ia falar agora do passivo, o passivo, que são as dívidas, elas são de natureza credoras, porque elas que vão dar crédito para você comprar lá, contratar fornecedor, e toda vez que o passivo aumentar, a gente fala que acredita, que é a letra C, porque aumentou o passivo. Então eu tive um crédito, porque eu só vou contrair dívida para ter bem. Beleza, o Alisson? E aí também, se o passivo diminuir, é o oposto. Então, ó, o ativo aumentou, debita. Ai, saiu errado, peraí. O ativo aumentou, a gente fala que debita. Ele diminuiu, credita. No passivo é o contrário. Tá até no esqueminha que eu tinha colocado as letrinhas aí. No passivo, aumenta, credita, diminui, debita. Beleza, esses dois? Professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, por exemplo, eu comprei, um monitor. Sim. Ele vai sair, o valor vai sair do meu ativo, mas automaticamente ele vai entrar como um bem. Então, ele vai continuar ainda no meu ativo. E se eu não comprei parcelado, ele não vai entrar no meu passivo, é isso? Isso, só que vai acontecer que você vai ter um débito e um crédito. Por quê? O débito quer dizer que entrou o monitor, né, que aumentou o seu ativo, só que vai diminuir o seu caixa, então vai ter um crédito no caixa. Entendeu? Isso que embanana tudo, professor. Então, é porque isso aí é com a prática mesmo de você fazer, mas vai ter um exercício só disso para vocês fazerem. Eu vou colocar. Então, ó, acredita, o passivo é porque aumenta, debita é porque diminui. Já o ativo é o oposto. E aí a gente vai ver mais o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, ele fica ali embaixo do passivo, né? A gente tem um passivo circulante, passivo não circulante, e o patrimônio líquido, que está aqui, que é o terceiro, ele é o mesmo cenário que a gente tem do passivo. Por quê? Ó, ele é de natureza credora. Você sempre tem que olhar isso. Natureza credora, o que significa? Significa que o que eu tenho no patrimônio líquido, eu posso usar para financiar o ativo, que a gente chama, ou para dar crédito para o ativo. E aí. Crédito que a gente tem no caixa, é isso? Crédito que a gente tem no caixa, não. Tipo, eu tenho lá no meu patrimônio líquido, que seria o dinheiro dos acionistas, ou o lucro. Então, eu vou usar esse dinheiro para poder aumentar o meu ativo. O ativo ele só vai aumentar quando você gerar um crédito.
Por isso que a gente fala, ó, que o ativo, quando aumenta, ele vai debitar, porque ele vai acabar gerando um crédito. Quando fala crédito, põe na cabeça que o crédito não quer dizer assim, ah, você tem crédito aqui na loja, que você tem saldo, quer dizer que você contraiu uma dívida. Esse que é o problema, entendeu? É, porque se você tem crédito, você vai gastar, né? Sim, mas na contabilidade é diferente. Então, Beatriz, eu até consigo, eu até faço ele passo a passo, mas aqui eu não consigo por causa do computador, do modelo. Até mudei aqui o Office, o Windows, mas ele não tá indo. E aí eu não consigo fazer, tipo, ir aparecendo um por um. Eu posso até pôr uma tela branca aqui e fazer isso. Peraí. Ah, uma tela preta? Pode ser. Ó, deixa eu limpar isso aqui, peraí. Apareceu uma tela preta aí, né? Então, e ele não vai. Ah, deixou. Então a gente tem, de novo, ó, o ativo. Vou colocar aqui que o sinal de mais é que aumenta e o de menos é que diminui, tá? Espera aí, mais e menos. Ó, de novo, o ativo aumentou, a gente vai falar que teve um débito. Porque eu fui lá e contratei uma dívida no passivo. E o ativo diminuiu, então eu tive um crédito. Tranquilo? No caso do passivo, que o passivo são as contas que elas acabam fazendo o financiamento do ativo. Então, passivo. Passivo aumentou, você coloca que é considerado um crédito. Porque toda vez que eu contraio uma dívida, ou seja, toda vez que aumenta o meu passivo, eu estou creditando, ou seja, eu estou financiando o aumento lá de algum bem, não, a compra, tá? E aí o passivo diminuiu, a gente chama de débito. O que eu estava fazendo agora, que era do patrimônio líquido, que ele está embaixo na sequência do balanço patrimonial do passivo, o balanço patrimonial, toda vez que ele for aumentar, ele vai ser igual à parte do passivo, que era onde eu tinha até parado de falar. Porque ele financia o ativo. Então, o patrimônio líquido, se ele aumenta, você tem um crédito, tá? E se ele diminui, você tem um débito. E aí, vamos supor, o sócio foi lá e ele investiu dinheiro, colocou mais dinheiro. A gente chama de integralização de capital. Ou seja, o sócio foi lá e colocou dinheiro, capital é dinheiro. Se ele colocou dinheiro, se está entrando dinheiro, quer dizer que vai ser um crédito. Por quê? É um crédito? Porque esse dinheiro que está no patrimônio líquido, ele vai ser usado futuramente para você aqui no ativo comprar algum bem, você colocar dinheiro no caixa, no banco, tá? E aí, quando a gente chama aqui, deixa eu puxar até esse A aqui para baixo. Maior. Quando você tem no patrimônio líquido um débito, quer dizer que diminuiu aí o seu patrimônio líquido. Tá? E aí tinha uns outros dois de baixo que eu não tinha falado. Só não sei se eu apertar de volta para voltar para a tela que estava, se ele fica normal, mas é a receita, que vocês até tinham visto comigo o conceito de receita, que a receita são, tipo, eu vendi, então são aquelas entradas referentes à venda. Aí pensa comigo, ó, a receita, aumentou a receita. O que eu faço com o dinheiro que eu tenho da receita? Eu posso usar para pagar fornecedor, certo? Posso usar para comprar bens. Posso usar o dinheiro da receita para pagar alguma dívida ou para investir em equipamento. Então, se eu tenho uma receita, ela vai também ser usada para financiar o ativo. Então, toda vez que eu tenho uma receita, ela é chamada
quando aumenta, né, de crédito, ou ela acredita. Porque a receita, quando ela aumenta, ou quando eu tenho a receita, ela não é igual ao ativo, que para existir um computador, eu precisei tirar dinheiro de algum lugar. Não, a receita ela existe porque eu vendi algum bem, ou eu recebi algum dinheiro de juros, de lucro, e aí acaba contando. E se a receita ela diminui, é um débito, porque eu fui lá e usei aquele dinheiro da receita, diminuiu. Então foi debitado. E o último que tinha, que é a parte das dívidas, tá? Que a gente chama de despesas, dívidas. Essas dívidas, elas são as despesas aqui, tá? Esse D. Deixa eu colocar aqui, despesa. Pronto, despesa. Essas despesas, eu só vou ter despesa se a minha despesa ela for financiada por alguém. Tipo, a empresa foi lá e precisou pagar a energia elétrica. A energia elétrica, ela ela não faz parte aí do ativo, mas ela vai ser considerada a despesa um débito. Por quê? Essas despesas, elas são as dívidas. Então, quando eu tenho uma dívida, eu considero o D. É igual se eu tiver prejuízo. Tive prejuízo. Prejuízo, ele é considerado um débito. Por que o prejuízo é considerado um débito? Eu tinha até já dado esse exemplo. O dinheiro vai precisar vir de algum lugar para poder pagar. Se vocês lembrarem quase agora, que a gente tinha feito um exemplo, a empresa ela comprou estante e ela tirou o dinheiro do caixa. Então, ela só transferiu o recurso. Se eu tenho um prejuízo, eu vou ter que tirar de algum lugar o dinheiro para poder financiar, ou para poder pagar esse prejuízo. Então, a despesa é considerada um débito quando ela aumenta. E, da mesma forma, se ela diminuir, a gente considera como um crédito, igual ali o ativo. Ó, o ativo também diminuiu. E aí, das nomenclaturas são essas. A gente vai fazer exercício para vocês verem como é que ficou aí. Até a questão do entendimento, tá? Mas, ó, para fechar aqui, o ativo e a despesa. Ele não tá deixando. Entendi. Ele não tá deixando de escrever em cima porque o slide não tá até em cima. Ó, o ativo e a despesa são iguais à forma de você trabalhar. Aumentou? É débito. Diminuiu? É crédito. Passivo, patrimônio líquido e a receita, eles seguem o mesmo padrão. Passivo aumentou? Crédito. Diminuiu? Débito. Patrimônio líquido aumentou? Crédito. Diminuiu? Débito. A receita aumentou? Crédito. Diminuiu? Débito. Porque esses que são aqui... Deixa eu ver se eu consigo colocar uma tinta diferente aqui. Esses que estão aqui, dentro desse espaço aqui, desse retângulo, é porque são eles que fazem o financiamento das dívidas da empresa. Ok? Eu vou... Tá preta a tela, né, professor? Não está aparecendo? Não, tá preto, aparecendo um preto e o que o senhor escreveu tá em branco. Mas está aparecendo o que eu escrevi. Tá, o P. O A, o P... não, é isso mesmo. É porque a Beatriz pediu para eu usar tipo a lousa para poder ir fazendo. Mas a única forma de lousa que eu consigo fazer é assim. Porque ele não tem como eu usar pelo Teams. Ó, vou apertar de volta, voltou para a tela aí, né? Deixa eu ver se eu consigo colar aqui. Agora voltou a tela. Eu tirei um print, eu tô colando aí, acho que vai aparecer para vocês. E aí a gente vai ver o exercício, até mesmo para poder vocês treinarem isso. Porque de todas como é que eu posso chamar? De todo o conteúdo do segundo módulo, do semipresencial,
Essa parte da agenda 7 e da 8 são as mais complexas, porque isso é algo que foge do dia a dia de vocês. A gente estudou, por exemplo, gestão de pessoas. E aí, em algum momento, já fizeram entrevista. A Tânia já deu vários exemplos do campo de desenvolvimento lá do pessoal. Vocês já passaram por um momento de contratação, de demissão. Agora, esse da contabilidade, quem não trabalhou com contabilidade, para conseguir entender que esse negócio é o inverso do que a gente é acostumado, é um pouco difícil mesmo. A gente vai fazer exercício para que vocês possam entender, tá? Ó, quando o ativo aí, né? Fixando, se o ativo aumentar, ó, o ativo aumentar, debitará. O ativo diminuir, ele creditará. Já o passivo aumentar, ele creditará. E ele diminuir, ele vai debitar. No exercício, eu tenho até ele aqui no Word, mas eu vou fazer primeiro com vocês. Ele praticamente é tudo isso que eu falei, que eu fui mostrando a associação de quando aumenta e quando diminui, mas é na prática, tipo, na realidade de uma empresa, tá? Então, assim, a locadora Péricles e Camila teve 3 operações nos últimos dias. Primeira operação, eu vou colocar o print no chat e também coloco no WhatsApp para quem conseguir acompanhar. Aumento do estoque na loja. Segundo, contratação de financiamento de longo prazo com o banco. E terceiro, geração de receita de venda. Tá? Tranquilo? Primeiro, aumento do estoque na loja. Segundo, contratação de financiamento de longo prazo com o banco. E terceiro, geração de receita de venda. Eu falei que eu ia colocar o print, deixa só eu colocar só um minutinho. Deixa só eu pegar para eu escrever isso daí para poder deixar para vocês. Vai acompanhando aí, hein? Maria também. Pronto, voltando. Então, ó. Olha como que vai ficar. Se nós temos um aumento do estoque na loja, o estoque ele faz parte de qual conta? Beatriz, qual conta você acha que o estoque faz parte? Ou a Luísa Sansão? O estoque faz parte de qual conta? Gente, qual lado que ele tá? Do ativo, a Tânia colocou. A Laura também. Então, beleza. O estoque, ele faz parte da conta do ativo, certo? Ó, vou colocar o A de ativo. Se eu tenho, pensa comigo, eu tenho o aumento da conta estoque aí. Espera aí que eu tirei da tela, né? Pronto. Então, ó, eu tenho a conta do aumento do estoque na loja. Agora o segundo, contratação de financiamento de longo prazo com o banco. Quando eu tenho aí financiamento, a empresa foi lá e pegou um financiamento com o banco. Faz parte de qual conta? Do ativo ou do passivo? É crédito, então Não, eu não. acho que é. Faz parte do ativo ou do passivo? Agora você me pegou. Quando você vai lá e faz um financiamento, você contrata uma dívida com o banco. Deixa eu ver. Aí, ó, o pessoal tá colocando, ó, passivo, Maria. É isso que eu ia falar, mas eu achava que ia estar errado. Tá. Porque quando no ativo está o que a gente tem no banco, não é isso?
E se a gente vai pedir, então é no passivo, né? Sim, aí a dívida, quando você tem banco, é passivo. Então, vamos supor, é igual se você fosse ficar devendo um fornecedor. Quer dizer que você foi lá e pegou o crédito com o fornecedor para pagar. Então, aqui é passivo. Ops, agora saiu. E a geração de receita de venda? A geração de receita de venda, ela é aquela conta que entra na conta de resultado, que quer dizer que eu vou ter mais dinheiro entrando na empresa. Então, para a gente ver aqui essa tabela, olha só. Olha o que acontece com cada conta. Quando eu tenho um aumento do estoque na loja, o meu estoque lá no ativo circulante, que eu acho que até a Ana tinha colocado isso, ele vai aumentar. Quando eu tenho a contratação do financiamento, tá? O financiamento, lembrando que eu falei quase agora aí para a Maria, ele faz parte do passivo. Então, ó, a longo prazo do passivo. Por quê? O financiamento a longo prazo quer dizer que vai demorar para pagar. Por isso que ele não é do passivo circulante, mas ele é a longo prazo. Então, essa conta também ela vai aumentar. E quando eu tenho a geração de receita, lá nas contas de resultado, vai estar lá escrito receita e aí ela aumenta. Beleza? Para a gente poder ir para um segundo ponto. Deixa eu ver. Tá, vamos lá. Ó, e aí a gente chega, né, no ponto principal aí que eu posso colocar do que eu falei com vocês. Já sei, eu vou colocar o pontinho aqui, ó, estoque, financiamento e venda. Vou fazer de branco. Ô, Beatriz, até eu vou usar de novo aqui a lousa para poder ficar melhor para você. Na verdade, para todos, né? Que aí já vai acompanhando. Apagar tudo. Ó, o primeiro era estoque, certo? Primeiro era estoque. O segundo era financiamento com o banco, tá? Financiamento com o banco. E o terceiro, vou colocar banco. E o terceiro era receita. Ok? Todo mundo, beleza? Então, como é que fica a situação? A gente viu que teve o aumento do estoque, teve a contratação de financiamento e teve a receita. Todos aumentaram, certo? E aí, como é que fica? Ó, o estoque, ele faz parte do ativo, que vocês já tinham falado. Ó, o estoque faz parte do ativo. Como o estoque vai aumentar, tá bom? O estoque é do ativo, ele vai aumentar. Então, quando está entrando alguma coisa no estoque, eu chamo de débito ou de crédito? Pode escrever no chat ou pode falar. Quando está entrando alguma coisa no ativo, quando está aumentando o ativo, eu chamo de débito ou de crédito? Isso, peraí. Débito? Isso, Tânia, o Alisson também. Então, ó, estoque faz parte do ativo, ele aumentou, então a gente vai ter um débito. Nossa, que ficou um risco ali bem louco. Bom, beleza, débito aí. Agora, olha aqui o financiamento bancário, tá? Financiamento bancário, vocês já tinham falado antes que ele faz parte aí do passivo. O financiamento bancário faz parte do passivo, mas se o passivo aumentar, vai acontecer o que com ele? Ó, passivo. Se o passivo aumenta, o que acontece quando o passivo aumenta? O ativo diminui? Não, mas vai ter um débito ou um crédito? É crédito. Isso, porque o passivo é ele que vai gerar recurso para o lado do ativo. Então, o financiamento bancário, ele é um crédito. Porque o passivo aumentou porque eu contratei o financiamento, então quando aumenta o passivo, é crédito. Tranquilo? Um monte de gente escreveu. Ô Lucas, não tá aparecendo a lousa? Tá na lousa. E a receita agora? Agora a receita, calma, espera aí. Lucas, vê aí se tá aparecendo, me dá um ok. Tá aparecendo a lousa, gente? Alisson, você colocou debitar aí?
Mas se for aí do financiamento, vai ser crédito, tá? Ué, eu vou tirar e vou pôr de novo aqui, ô Lucas. Espera aí que agora eu fui mexer e eu buguei aqui a minha tela. Só um minutinho que eu já volto para a tela. Esperar a bondade do Teams para voltar. Eu fui tirar e saiu. Bom, vamos lá para esse último. A receita de venda. Ah, ele deu erro no Teams. A receita de venda, gente, a receita, ela não tá nem no ativo e nem no passivo, ok? A receita, ela não tá nem no ativo e nem no passivo. Tô colocando a tela de novo aí. Por que que a receita não tá em nenhum dos dois? Ah, pronto, agora vai aqui o treco. Espera aí só. Aí, foi. E sumiu tudo, mas tudo bem. A receita, ela não faz parte nem do ativo e nem do passivo. Porque a receita, ela é aquelas contas de resultado que eu tinha falado para vocês. Quando é conta de resultado, é o que vai dizer se eu tenho lucro ou prejuízo. Então, as contas de resultado, elas funcionam de uma forma parecida com o passivo. Então, essa conta de resultado, ela fica ali junto com o patrimônio líquido, tá bom? Então, quando a gente tem receita, ó, receita, estou escrevendo aí que já voltei a tela toda aí para vocês. A receita, ela faz parte do PL, ela está ali do lado do passivo, junto com o patrimônio líquido. E aí, quando tem um aumento de receita, significa que eu tenho um crédito também. Porque o dinheiro que está entrando, ele vai financiar as outras compras, ele vai financiar aí o ativo, tá? Então é um crédito, esse riscão gigante é um I. Beleza? Lucas, vê aí, cara, se voltou, porque agora acabei perdendo a tela aí que tava. Mas deixa eu colar aqui até no chat. E aí eu vou mostrar a tela aqui para ver como é que ficou a situação. Acabei de colar o print aí, eu só não sei se vai ficar aparecendo para vocês ou não. Voltando. Ah, ele já voltou automático. Beleza. Então, olha lá. Aumento do estoque na loja é do ativo. Contratação aí é do passivo. A geração de receita que vai no patrimônio líquido. Então, você teve aumento do estoque, é um débito, porque ele é do ativo. Você teve contratação de financiamento, aumentou o financiamento lá, aumentou a sua conta passivo, é um crédito, porque você só vai pegar um financiamento se você vai. E teve geração de receita, tá? Entrou dinheiro aí depois do período do resultado que você foi analisando a empresa, é um crédito, porque esse crédito vai fazer parte do financiamento do ativo. Tá? Eu vou colocar exercício aí para vocês treinarem isso agora. Alguém quer perguntar? Deixa eu ver. Tá tudo certo agora. Ah, beleza, Lucas. Ó, o exercício, deixa eu ver aqui. Tadadã. Vai ver o que vem depois, tá? O exercício, ele é para vocês fazerem o que está aí na tela. O que seria? Você vai olhar as contas e você vai indicar faz parte de qual conta. Eu vou mandar em um Word aí, que esse daí é o bloco de notas 2, tá? Por isso que eu falei que hoje ia ser diferente. O que seria a conta? Exemplo. Ó, aqui eu tenho caixa. Então a operação... vamos para a tinta vermelha. Eu tenho aqui o caixa. Vou fazer o primeiro aqui com vocês, tá bom? Ó, vai acompanhando. Quem tá no celular, eu não sei se vocês sabem, mas vocês arrastando assim o dedo, vocês conseguem dar zoom na tela. Mas o arquivo que eu vou mandar em Word, ele já tá bonitinho, aí é só vocês preencherem dentro. Ó, operação, aumento de caixa. O caixa, ele faz parte de qual conta? Do ativo, né? Ativo circulante. Ó, o caixa
Ah, eu mando também, Tânia. O caixa, ele faz parte do ativo circulante. Então, aumentou o caixa, quer dizer que vai entrar dinheiro. Então, o que acontece com a conta? Aumento. Quando aumenta o passivo, a gente fala que é débito ou crédito? Aumenta o passivo, é débito ou crédito? Valendo! Ninguém? Quando aumenta o passivo, professor? Não, aumentou o ativo, ó, aumentou o caixa. O caixa faz parte do ativo. Então, quando aumenta, é débito ou crédito? É débito. É débito. Ó, Crédito. Não, então, quando aumenta o caixa, ou seja, tive um aumento no caixa, o caixa é do ativo. Todo aumento no ativo, a gente fala que é débito. Então, é débito. Beleza. Não, é porque teve gente que escreveu aqui, ó, o Lucas, a Beatriz colocaram crédito, o Alisson Se também. fosse no passivo, que era crédito, não é isso? Isso. Beleza, o Beatriz e Alisson. Olha aquela tabelinha que eu fui fazendo. Eu mandei até uma foto aqui que eu tirei do celular. Eu acho que ele carregou essa foto que eu tirei aqui do celular. Ó, foi 11h29 que eu postei a foto. E agora esse B aí, é contratação de empréstimo. Ó, Beatriz Celeste, pronto. Eu marquei um arroba no seu nome lá na foto que eu mandei do caderno. Não, é que eu falei, mas só que depois eu corrigi para ativo. Mas o caixa, quando tem aumento do caixa, o caixa faz parte do ativo, tá? Então ele vai aumentar aí e vai ser débito. Agora, eu vou fazer esse daí que a Maria falou, vai. Aí depois vocês fazem os outros. Ó, o B, ele é contratação de empréstimo. Um empréstimo, quando eu faço a contratação de empréstimo, o empréstimo ele faz parte do ativo ou do passivo? Deixa eu ver o que escreveram. Ó. Ah, a Ana colocou passivo, a Tânia também. O empréstimo ele é passivo, porque você está contraindo uma dívida. Ele é algo que você tem a pagar. Lembra? Ativo são bens e direitos. Então, o caixa ele é ativo porque ele é um bem que você tem lá, o dinheiro. O empréstimo, ele é uma obrigação, e a obrigação é o passivo, tá? Quem não lembra aí disso, ó, o ativo são bens e direitos e o passivo são as obrigações. Ó, vou colocar aqui, ó, bens e direitos. Anota esse treco aí no caderno. E o passivo são as obrigações. Eu uso o mouse sem fio e fica tão ruim de escrever. Pronto. E do lado aqui do empréstimo, então ele é um passivo que eu tenho que pagar. Quando eu contrato o empréstimo, quer dizer que vai aumentar, certo? Então vai aumentar a minha conta empréstimo. E aí, se o passivo aumenta, aumentou o passivo, eu vou chamar de... Deixa eu ver, aumenta... Exatamente. Crédito, né, professor? Isso, o passivo aumentou, eu chamo de crédito. Então, olhem a tabela, eu vou mandar o arquivo. Espera aí que eu vou tirar a print aqui dessa tela. Vou colar e já vou subir o arquivo do Word para vocês. Na verdade, vai acontecer o mesmo caso aí, tá? O arquivo ele já está disponível aqui, ó, no Teams em arquivos. E aí eu recomendo que vocês façam o download. Essa atividade é a atividade que está aqui, ó, atividade débito e crédito. Eu vou copiar o link do PDF, mas ela está em Word. E aí também eu solto o Word para vocês. O senhor colocou de novo lá no bloco de notas?